Bom dia, pessoal do sexto ano. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de geografia. É um prazer imenso tê-los aqui comigo, ok? Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Hoje a gente vai dar continuidade aos conteúdos da unidade, do capítulo, do capítulo 2, onde a gente vai trabalhar alguns conceitos, certo? Na última aula a gente falou sobre o conceito da paisagem. E hoje a gente vai iniciar lá na página 21, falando um pouco sobre o conceito de espaço geográfico. Na nossa primeira aula do ano, a tia falou um pouco sobre esse conceito do espaço geográfico, que ele é muito importante na ciência geográfica, né? Por sinal, é o objeto de estudo da geografia. E aí a gente vai estar compreendendo melhor, sobre esse conceito a partir de agora. Então, para quem quiser me acompanhar no livro, na página 21, a gente vai ter algumas definições do que é, na verdade, esse espaço geográfico. Não tem, pessoal, como a gente falar de geografia, não tem como a gente abordar outros conceitos sem a gente falar sobre o conceito do espaço geográfico, tá? Por isso que eu falei que o espaço geográfico ele é o objeto da geografia, tá? Todos os conceitos vão estar inteiramente conectados, ligados a esse conceito, que é o conceito do espaço geográfico. Então, falou de geografia, a gente tem que saber desse conceito, que é o espaço geográfico, ok? Bom, na última aula a gente falou sobre o conceito da paisagem, né? A paisagem é tudo aquilo que a gente consegue visualizar, tudo aquilo que a gente consegue perceber que está, dentro do espaço. Essa paisagem, ela pode ser de caráter natural ou uma paisagem cultural, né? Resumindo um pouco do que a gente falou na última aula, certo? Ok. Essa paisagem, pessoal, ela é constantemente transformada pelas nossas ações, ou seja, pelas ações humanas, pelo trabalho humano. Por quê? Porque novos elementos da natureza vão sendo criados, vão sendo transformados, e isso vai transformar cada vez mais a nossa paisagem, tá? Essa transformação, tá? Ela é essencial para a gente entender como que o nosso espaço, ele é transformado. A partir das transformações da paisagem, a gente consegue identificar, quais são as nossas ações sobre o meio. Então, o espaço geográfico, pessoal, nada mais é que a transformação da paisagem, do lugar, Tudo aquilo que é transformado pelas nossas ações vai constituir o chamado espaço geográfico. Na página 21, a gente tem, na parte que fala sobre espaço geográfico, uma definição do que é o espaço geográfico, e aí eu vou estar lendo para vocês. O espaço geográfico é constituído de paisagem, de lugar e da vida social que o anima e transforma. Pode-se dizer, então, que o lugar é como uma fotografia e o espaço geográfico é a sucessão de fotos, ou melhor, é o filme do ambiente. Então, o espaço geográfico é tudo isso que é transformado pelas nossas ações, seja nossa paisagem, seja nosso lugar, Tudo que a gente transforma, tudo que a gente cria, vai constituir o chamado espaço geográfico. Então, quando a gente fala espaço geográfico, é a transformação do nosso meio pelas nossas ações, ok? Seguindo aí, pessoal. Na página 23, a gente vai estar vendo sobre a circulação de pessoas e de informações no espaço geográfico. Por que é importante a gente abordar isso, Porque tanto a evolução dos meios de transporte, de informação, fazem parte desse espaço geográfico. Imaginem vocês se não tivéssemos a evolução das informações, dos meios de comunicações, como estaríamos vivendo hoje nesse período de pandemia, Graças ao avanço dessas comunicações,
das redes de internet, né? Tudo isso faz com que a gente consiga manter contato, mesmo que virtualmente, mas a gente consegue estar conectados juntos, né? Por mais que eu esteja aqui do outro lado da telinha, vocês aí, isso faz parte do avanço, né, das comunicações, das informações. E isso é importante também, é uma importância significativa para a transformação do espaço geográfico, né? A gente vai ter a transformação também na questão dos meios de transportes. Se a gente parar para analisar de décadas atrás até os dias atuais, a gente vai perceber como que os meios de transportes eles evoluíram, né? Hoje a gente consegue chegar a um outro país, a um outro continente a partir dos aviões, a partir dos meios de transporte, principalmente aéreo, de forma rápida, coisa que antigamente a gente levava meses, hoje a gente leva horas, né, para poder estar em outro local. Isso graças, né, ao desenvolvimento desses novos meios de transportes. Então, a sociedade, pessoal, ela vai cada vez mais circular a informação, ela vai cada vez mais espalhar essas informações, porque a gente vai ter esse desenvolvimento tanto dos meios de transporte, que vai fazer com que a circulação de pessoas aumente, e também de informação. Antigamente, as nossas informações, elas já existiam por meio da internet? Já, mas nem todo mundo, né, tinha contato com essa rede de internet. Então, como que as pessoas elas se informavam? Ou era através do rádio, da televisão, dos jornais. Hoje em dia, as nossas televisões têm acesso à internet, né? A gente tem acesso aos computadores, aos celulares, aos tablets, N meios de informações, né? De comunicação também, que nos permite ver cada vez mais que o mundo ele está veloz, que o mundo ele tem essa transformação, né? Pelas nossas ações. Porque se não fossem as nossas ações, consequentemente, a gente não teria o desenvolvimento dessas tecnologias, né? E as tecnologias hoje, principalmente em época de pandemia, elas estão, assim, cada vez mais ligadas a gente. Então, a sociedade, nós como sociedade, nós transformamos os nossos ambientes para suprir as nossas necessidades, concordam? Então, a mão humana, ele transforma justamente para suprir a necessidade do ser humano. E aí a gente vai cada vez mais, pessoal, alterar esse espaço, alterar esse chamado espaço geográfico. E aí a gente tem que entender que a transformação desse espaço, ela pode ser positiva ou negativa. Positiva porque a gente vai ter mais acesso, negativa até que ponto o nosso meio ele pode receber essas transformações. Será que o nosso meio ele é capaz de receber tanta transformação? E aí a gente tem que analisar pelas questões ambientais, né? Correto? Será que as nossas ações estão sendo positivas para o meio ambiente ou não? Quais são as consequências que o meio ambiente sofre com essa questão do avanço da sociedade sobre o nosso espaço, né? Então a gente tem que colocar no contraponto, por exemplo, quais são os pontos positivos e os pontos negativos dessa transformação, né? Aí eu ouço muito de vocês falar assim, eu não saberia viver sem internet, eu não saberia viver sem carro, sem bicicleta. Ok, mas por que a gente não saberia viver? Porque a gente já nasceu tendo tudo isso, né? Mas antigamente os nossos avós não possuíam isso que a gente tem e viveram e vivem, na verdade, muito bem, né? Ou até melhor do que a gente, porque aí eles não estão conectados à realidade. Meu avô, por exemplo, fala que ele dá graças a Deus que ele não é dessa atual sociedade que ele fala, né? Que ele nasceu algumas décadas atrás. Ele fala que para ele é bom, porque ele viveu que hoje a gente fica à mercê dos meios de comunicações, como, por exemplo, um celular, né? A gente vive em função do celular. Então, até que ponto isso é positivo e é negativo?
E isso faz parte da transformação do nosso espaço. Então, percebam vocês que o nosso espaço geográfico ele está em constante transformação, galera. Ele vai se transformar à medida que a sociedade também se transforma, tá? Então, o espaço geográfico, ele é constante. A transformação do espaço geográfico é constante, desde a descoberta, desde a evolução do mundo até os dias atuais, né? Cada vez mais a gente vai evoluindo, tá? Esse espaço, pessoal, ele pode ser interligado. Na página 24, a gente vai ter um pouco falando sobre esse espaço geográfico interligado, né? Então, só para a gente saber, mais uma vez, que o espaço geográfico ele vai ser composto por tudo aquilo que é alterado pelo trabalho do homem, ou seja, pelo trabalho humano, né? Uma floresta que recebe mineração é transformada? É transformada. Então, ela faz parte do espaço geográfico? Faz também. Uma paisagem, né, que é constituída por elementos naturais e que passa a receber interferência humana, como, por exemplo, com a construção de casas. Essa paisagem foi transformada? Ela foi transformada. Então, ela faz parte desse espaço geográfico? Faz, porque ela foi transformada pelas ações humanas, né? Um rio, por exemplo, quando a gente tem a construção de uma ponte sobre um rio, esse rio vai ser transformado. A paisagem daquele rio vai ser transformada. Faz parte do espaço geográfico? Sim. Então, o espaço geográfico ele vai ser definido, então, pessoal, como uma paisagem que está em constante transformação, tá? Na página 24, aqui, ó, no segundo parágrafo, vocês vão ver. Por causa disso, o espaço geográfico pode ser definido como uma paisagem em constante processo de transformação, sempre consideradas as razões das mudanças e o que foi modificado. Grifem esse segundo parágrafo aí, tá? Então, o espaço geográfico, ele é definido como aquela paisagem que está em constante modificação, tá? O espaço geográfico, ele vai ser interligado também, pessoal, pelas vias de transporte, pelas vias de comunicação e de informação. Todas essas vias, tanto de transporte, comunicação e informação, vai permitir que nós estejamos conectados em diferentes locais do mundo, né? Grifem também o quarto parágrafo, tá? Da página 24 e o sexto parágrafo, tá? Vale destacar também que o avanço desses meios de transporte, de comunicação e informação, eles não vão chegar, pessoal, de forma regular para todos. Como assim? Nem todo mundo vai ter acesso a isso. A gente sabe que a gente vive em uma sociedade diferente, né? Uma sociedade que é composta por diferentes classes, onde uma classe vai ter acesso a tudo e outra nada, né? Ou quase nada. E isso acaba sendo um problema. Vamos parar para analisar esse período que a gente está passando. Vocês têm, né, da escola Pedro Faria, vocês têm acesso a nós, professores, vocês têm acesso a ótimo material, né? Vocês têm acesso à escola, à internet, né? Aos meios necessários para vocês poderem estudar. Mas aí vai uma pergunta, será que todo mundo tem o mesmo acesso que vocês? Né? Infelizmente não. Nem todo mundo vai ter condições financeiras, condições de manter esse acesso, né? De estudar. Então, esse período de pandemia é um período que a gente pode analisar como que as diferenças sociais elas existem dentro de um país, sobretudo aqui do Brasil, onde a gente vê alunos que não possuem internet em casa, que precisam sair de sua residência, né, e sentar numa praça, sentar num banco, perto de uma padaria, de algum local que tem internet disponível para poder estudar. Isso é realidade aqui do nosso país. Então, quando eu falo a gente tem que valorizar o que a gente tem, é justamente por isso, porque nem todo mundo tem o que vocês possuem. Nem todo mundo tem acesso a essa rede de informação que vocês estão tendo agora. E isso é muito importante a gente analisar, porque isso faz parte da geografia
essa análise, faz parte da geografia, né, compreender como esse espaço geográfico ele é desigual. Né? A gente vive numa sociedade desigual, ok? E isso faz parte da geografia, isso faz parte da composição do espaço geográfico, galera. Bom, pessoal, fiquem atentos ao sistema, tá? Lá na plataforma, porque eu vou colocar lá as atividades que vocês vão fazer, tá bom? E a gente vai ter a continuação desse vídeo, tá? Atente-se a isso também.